Paixão e ofensas em um mesmo campo não combinam com futebol. Veja na reportagem de Silvana Monteiro as repercussões sobre os atos de racismo. Entre torcida e jogador, existem sentimentos muito mais intensos que a paixão pela arte de jogar bola. As expressões que excedem o lado bonito dessa paixão, muitas vezes transformam os estádios em palcos de hostilidades. Os jogadores convivem diariamente com muitos desafios. Treinamentos para adequação da questão técnica, cobrança de torcida e treinadores. Além disso, muitos precisam driblar em campo a questão do preconceito e do racismo. Me perguntaram como eu me sentia, enfim, eu disse que era uma coisa que ainda já vinha calejado desde a infância por sofrer as dificuldades sociais, e aí isso acaba tu crescendo com essa dificuldade e amadurecendo, enfim, tendo que se acostumar com uma coisa que não deveria. Quando disse acostumar, podemos entender como prosseguir, porque afinal, Tinga não pode e não deve parar em função das hostilidades vividas em campo. É assim que tem sido para ele, que já por vezes sofreu preconceito. Já tinha acontecido em 2005, em Caxias, eu jogava pelo Inter, mais ou menos a mesma coisa, mas como eu falo, era outro momento, né, em termos de redes sociais, essas coisas. Hoje tudo toma uma proporção diferente, rápido. Então, mas já tinha acontecido em outros momentos, sim. O último episódio vivido por ele foi no jogo entre Cruzeiro e Real Garcilaso pela Taça Libertadores de 2014. Os torcedores peruanos imitavam o som de macaco toda vez que Tinga tocava na bola. Tinga chegou a dizer logo depois da partida que trocaria todos os títulos do futebol pelo título contra o preconceito. Muitos acreditam que essas reações sejam impensadas e fruto do ímpeto dos torcedores. No entanto, para este pesquisador que estuda a obra de Mário Filho, autor do livro Negro no Futebol Brasileiro, há uma outra explicação. Não, eu acho que não é exatamente uma reação impensada, de ímpeto, né? Na verdade, eu acho que é a presença mesmo dessa ideia na cultura, né? Diluída na cultura de uma forma geral, né? Esse negócio de chamar jogador de macaco é uma coisa que lá, né, na década de 10 já se fazia, né? O Friedenreich já foi chamado de macaco em Casa de Louças, a seleção brasileira já foi chamada de macaquitos, né? Pela imprensa uruguaia, pela imprensa argentina e pela própria imprensa brasileira, né? Essas coisas estão diluídas na cultura, estão diluídas na linguagem, né? A gente nunca consegue se livrar completamente, né, dos valores, dos preconceitos, das ideologias que estão impregnadas no mundo como um todo e na própria linguagem, né? Para o magistrado, esses fatos representam um desrespeito, não só à condição humana, mas à dedicação profissional dos jogadores. O que mais magoa é a falta de reconhecimento, a falta de respeito. A pessoa que se dedica, se esforça, treina, vai jogar, traz o sucesso para o Brasil, para a nossa seleção, para a seleção de outros países, e são discriminados dentro de campo, são ofendidos. Acontecimentos como esse vêm se repetindo. Meses depois de o fato ocorrer com Tinga, foi a vez do jogador Daniel Alves receber uma banana em campo, numa clara alusão ao animal macaco. O crime de racismo está previsto na Lei 7.716 de 1989, considerado imprescritível e inafiançável, e a injúria racial está tipificada no artigo 140, inciso 3º do Código Penal brasileiro. O magistrado explica que tipo de condutas podem configurar esses crimes. Negar um direito que é assegurado a todos por conta de preconceitos ligados à raça, cor, origem, religião, sexo, consiste no racismo, não tão somente a origem racial da pessoa, a cor, por exemplo. A injúria racial ao contrário, ou melhor, diferentemente do crime de racismo, consiste em ofender a pessoa atacando diretamente por palavras, gestos, os atributos físicos ou morais dessa pessoa, a sua dignidade, o seu decoro. Por exemplo, se me permitir, chamando de macaco, arremessando a banana, imitando um porco. O time Real Garcilaso foi multado pelos insultos proferidos contra Tinga. Já o torcedor responsável pelo ato racista praticado contra Daniel Alves foi preso e depois banido dos estádios.
Para o pesquisador, é preciso mais que punição. Alguns dos protagonistas desses episódios foram punidos com maior ou menor rigor, né? Mas de qualquer maneira, você tem sempre, vamos dizer assim, uma série de mecanismos de controle que a própria existência deles já é um sintoma de que tem o que ser controlado, né? Que essas ideias, esses preconceitos, esses valores estão diluídos na sociedade e não acredito que eles possam acabar de uma hora para outra. Essas coisas estão aí e volta e meia eles aparecem, né? Então, por isso é necessário a gente estar sempre atento e sempre, eu acho que disposto a discutir abertamente, a conversar claramente sobre isso, porque eu acho que manter, no silêncio talvez seja uma maneira de manter, vamos dizer, baixar a nossa guarda e manter o preconceito funcionando veladamente. Acredita-se que uma das formas mais eficazes de combate ao racismo e preconceito seja a educação. Após o episódio ocorrido com ele, Tinga tem sido convidado a participar de movimentos com essa temática. Um deles foi uma palestra proferida para estudantes de Belo Horizonte. Nessa palestra, ocorrida em maio de 2014, Tinga foi convidado pelo Ministério Público de Minas Gerais a compartilhar suas experiências e conscientizar os estudantes. Ele aproveitou para defender a campanha Chutando o Preconceito, desenvolvida em parceria com uma ONG. Foi uma parceria com a CUFA, que é a Central Única de Favelas. E a gente criou isso e tem feito algumas coisas, tanto palestras, ações. Tenho procurado fazer a minha parte devagarinho, tentado conscientizar também colegas, enfim, porque eu acredito muito que o futebol, o esporte, principalmente o futebol no nosso país, tem um espaço muito grande na mídia e se usa muito pouco a nível social. Que nos estádios, o maior grito seja o de gol. E que a rivalidade se limite apenas à cor das camisas.